Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Como você lida na vida particular com o fato de ser ufólogo e ao mesmo tempo ser membro da igreja evangélica? Vamos por partes, né? Assim, ufologia, eu entrei dentro desse estudo, dessa pesquisa, quando eu tinha 14 anos de idade, depois que eu tive um avistamento lá no Guarujá, no litoral de São Paulo, juntamente com a minha mãe, com meu irmão, alguns vizinhos também chegaram a presenciar o mesmo fenômeno no céu. O chuchu azul? Não, o chuchu azul já foi em 84. Ah, tá. Esse foi em 81. O chuchu azul foi em Aiuruoca, em Minas Gerais. Ah, tá. Esse primeiro foi... Como é que era? Aí eu tava no bairro de Santo Antônio, tava assistindo televisão, Silvio Santos com meu irmão, e aí a minha mãe gritou lá fora, tava recolhendo roupa de noite. Aí nós saímos para acudir ela, a gente pensou que era um bicho ali, sei lá, alguma coisa que tava acontecendo. Quando a gente olha para cima, tinha um objeto alaranjado imenso. E aí a gente viu que os objetos saíam por baixo dele. Eu contei 16 objetos sendo desovados, né, por aquele maior. E aí ele foi indo, ficou sobre Santos, aumentou a intensidade do brilho, diminuiu, depois fez um anzol e sumiu. Aí no dia seguinte, um monte de gente comentando, tudo. Eu cheguei no banco, já trabalhava no Banco do Brasil. Aí conversei com um guarda, aí eu falei, eu vi um negócio assim, não era balão, não era avião. Eu falei, isso aí que você viu é OVNI. Vou te apresentar uns meninos lá de Sumaré, que tem um grupo que pesquisa isso, tem um boletim e tal, eles vão te explicar. Você escreve uma cartinha. Aí escrevi, comecei a entrar em contato com o Eduardo Oswaldo Mondini. Aí eles me explicaram, aí na ufologia eu entendi o fenômeno que eu tinha visto. Passou uns 4 anos, eu percebi que o litoral paulista tinha muito caso. Aí a gente fundou o GUG, o Grupo Ufológico de Guarujá, e passamos a pesquisar dentro de uma metodologia científica. E até onde eu contei foram mais de 400 casos, envolvendo avistamentos, pousos, contatos imediatos, relações sexuais dentro de coisas, abduções, de tudo, explosão de OVNI. Rolam, então... chupa-cabra, tinha de tudo, cara. Rola um surubão, os caras vêm pra cá pra... Depois eu vou te mostrar um livro, a gente já fala disso, já fala desses casos aí. Tá. E aí foi praticamente nessa época, em 81, que eu despertei realmente pro fenômeno ufológico. E fui pesquisando, eu fui ser evangélico muitos anos depois, né, que eu me converti, né, a Jesus e tal, e hoje eu sou presbítero lá na igreja. Aí isso poderia dar algum choque, dependendo da igreja ou da liderança da igreja que você tá, pode até o cara te colocar no banco e falar que você tá endemoniado, que disco voador, que OVNI é tudo coisa do demônio. Tem uns que pensam assim mesmo, né? E assim, em parte o fenômeno pode ser demoníaco? Até pode, mas aí eu aceito que parte, né? Não na sua totalidade, porque a gente vê aí pelos casos, por tudo que a gente pesquisou nesses 40 anos, que tem um fenômeno ufológico que não tem nada a ver com demoníaco, com anjo, mas eventualmente pode até ter algum tipo de interligação em algum momento. E aí o tempo foi passando, eu na igreja, né? Teve uma ocasião, eu já tinha visto várias vezes, o pastor lá, o José Maurício Talão, sabia que eu pesquisava isso, porque você pesquisar OVNIs é como você estudar qualquer outro tipo de coisa, né? Ou ciência, ou paraciência, e isso não vai afetar na sua fé. E aí a gente foi para uma caravana para o Egito e Israel, caravana da igreja. E aí estava previsto no Egito, na Península de Santa Catarina, a gente fazer uma subida ao Monte Sinai. Já subi 2 vezes lá no Monte Sinai, que eu subi a 3ª. E aí é difícil, 5 horas e meia de subida, né, no escuro. É uma doideira, mas vale a pena. E aí numa dessas subidas com ele orou lá embaixo e tal. E aí ele falou assim, varão,
nós vamos ver bola de fogo, hein? Aí eu falei, tá bom, né? Aí, será que vai aparecer alguma coisa ou não? E eu sabia que ali era uma área que tinha bastante casos de aparições de OVNIs. Eu já tinha visto alguns relatos, não eram poucos, não. Grupos assim de igreja que já tinham visto, pessoas que tinham visto lá na região, os beduínos lá, né, egípcio. E aí, às vezes, saem jornais, nos jornais locais lá, como UFO, né, UFOs, que eles também não sabiam o que era aquilo. E a gente está subindo o Monte Sinai. Quando chega no segundo estágio, no terceiro estágio, a gente vê um objeto desse, meio alaranjado, tal. Eu tirei foto, inclusive. Tem um vídeo, o pastor, inclusive, dando depoimento, né, eu colocando a foto lá que a gente tirou na ocasião. Então ele viu. E o pessoal da igreja e até o guia egípcio viu. Todo mundo viu. Não era um fenômeno espiritual. Era um fenômeno físico. Porque quando é um fenômeno espiritual, você concorda que os cristãos que estavam ali ia ver, mas o muçulmano egípcio não ia ver se fosse algo espiritual só para um grupo religioso. Mas não, o fenômeno está ali. Então, para mim, aquilo foi um OVNI que a gente viu e fotografou. Depois dessa ocasião, a gente foi para Campos do Jordão, isso tempos depois. A gente participou de um culto ao ar livre, numa fogueira, e resolvemos subir num monte para orar lá. Aí a noite estava super agradável, vi umas estrelas cadentes e tal, e já era 2h da manhã quando nós descemos do morro. Já estávamos voltando pela estrada, quando eu olho para a esquerda, o objetão lá, colorido, mudando de cor, fazendo evolução. Aí eu cheguei pro pastor, tava o pastor, o filho dele, o Léo, tava o Wagner. Aí eu falei assim, quer ver um OVNI? Olha lá. Aí ele, meu Deus, que é isso? E aí foi aquilo, até sumir o comentário. No dia seguinte, na hora do café, ela só falava nisso. Então, assim, além deles terem experiências, depois disso teve outras ocasiões, teve em Presidente Prudente, o pastor estava fazendo uma live, eu estava com outro pastor, que era o pastor Alexandre, lá da igreja do Itaim, e aí eu parei num canto, estava num canto escuro e comecei a ver um objeto lá diferente. Aí eu estava com laser, dei no objeto, aí o objeto começou a aumentar o brilho, tudo. Se comunicou? Aí o pastor Alexandre falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, olha lá. Aí ele ficou, meu Deus, varão, o que é aquilo ali? Eu falei, é um OVNI. Mas o teu conhecimento religioso, a tua fé, ela foi acentuada então, com esse conhecimento? Existe um conflito? Como é que é? O fato de existir isso só comprova a grandeza de Deus, né? Você acreditar que está sozinho no universo, você está limitando o poder criativo de Deus. Então, assim, o que acontece hoje? Deus, ele escolhe as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Onde que eu quero chegar com isso? Por exemplo, todos os discípulos, né, os 12 discípulos de Jesus, eles eram judeus. Então eles pregavam para judeu, em Jerusalém, ali naquela região. Mas depois foi levantado Paulo de Tarso, né? E Paulo, ele falava várias línguas. Então Deus já via, e ele é um apóstolo também, que foi levantado por Deus. Para quê? Para expandir a igreja para outros locais onde os apóstolos judeus, os outros 12 ou 11, né, que sobraram, porque Judas morreu, não iriam, mas Paulo iria. Então hoje eu vejo que eu posso ser um canal de bênção, de luz, dentro da ufologia mesmo. Como Deus já me usou em algumas ocasiões, né, para trazer pessoas que estavam desviadas da própria religião. E hoje muitas pessoas evangélicas, pastores, diáconos, presbíteros, missionários, me procuram
para relatar casos ufológicos que eles não têm coragem de relatar com os seus pastores. Porque provavelmente o pastor não vai entender, vai pensar que o cara tá doido e vai botar ele de banco, né? E ele vai deixar de exercer o ministério por conta de uma ignorância da liderança dele. Então, essas pessoas têm me procurado e eu tenho sido um canal de esclarecimento dentro do meio evangélico, não só evangélico, mas cristão, católico. Muitos têm me procurado. Então, eu acabei virando uma referência para explicar esse tipo de fenômeno, não só fenômenos ufológicos, mas também parapsicológicos, né? Porque está meio que interligado todas as coisas. Como assim? Porque fenômenos paranormais, ele não é uma ciência também, está dentro de uma paraciência, né? Então são fenômenos que às vezes ocorrem em função de um poltergeist, por exemplo, alguma faculdade mais avançada que a pessoa desenvolve e aí ela não tem conhecimento, porque você fica focado só na religião e não tem uma cabeça aberta para outras coisas, né? E aí aquilo pode dar um parafuso na pessoa, né? Por exemplo, um fenômeno demoníaco pode acontecer e não é um fenômeno paranormal, então as pessoas têm dificuldade de interpretar o que é uma coisa e o que é outra. E como é que tu sabe distinguir uma coisa da outra? Quando é demônio, você expulsa em nome de Jesus e o bicho vai embora. É verdade. Sim. Porque assim, quando você é de Deus, quando Deus está contigo, você chega em qualquer lugar e você é autoridade naquele lugar. Então, se tem algum mal, se tem alguma treva ali, alguma coisa, aquilo tem que sair, porque a luz chegou. Entendeu? Então, eu tenho essa convicção. Já expulsei um monte de bicho. Entendeu? Que era bicho mesmo. Agora, tem coisas que não é. Tem coisas que, às vezes, é a pessoa que tem um dom paranormal. Às vezes, por exemplo, um fenômeno poltergeist. Né? O que acontece? Coisa que incendeia sozinho, panela, pedra que é atirada. Às vezes, você tem na casa uma menina, por exemplo, que está na puberdade, né, que está quase virando mocinha, vamos dizer assim. Então, todas aquelas emoções, né, físicas e psicológicas se manifestam de uma forma... É ela que gera aquele fenômeno. Aí não tem nenhum demônio, não tem nada diferente, inexplicável. É a própria pessoa, aquela criança que não sabe dominar aquilo que está acontecendo. Porque o ser humano, ele é algo extraordinário. A gente não consegue saber o potencial que a gente tem. Tem muitas coisas que a gente poderia fazer, né, e que a gente não faz. Por quê? Porque a gente não está com a mente livre das limitações que a idade da gente vai colocando. Pode ver. Você pegar uma criança pura e falar, vai ali e sobe aqui em cima, ela sobe. E às vezes você olha, não é impossível fazer isso, mas a pessoa vai lá e faz. Para ela não foi impossível. Sabe que lá no Sul tinha um programa que era o Teledomingo. E aí eles fizeram uma matéria sobre uma casa de uma senhora lá numa cidade do interior que de noite começava a voar pedra na casa dela. Então aí tem que ver. Pode ser alguma coisa demoníaca? Pode. Aí eles foram lá, filmaram, fizeram as filmagens, realmente começava a voar pedra e eles não conseguiram resolver. Se mudaram da casa e foram embora. Porque não tinha como resolver e ninguém entendeu nada como é que aquilo lá acontecia. A Igreja Católica, ela também tem um órgão dentro do Vaticano que cuida dessa parte de exorcismo, né, quando é alguma coisa demoníaca, parapsicologia e ufologia. Tá tudo junto. Para conseguir dividir cada um no seu lugar. Sim, mas eles têm esse conhecimento porque tá tudo dentro do mesmo bolo. Guarda-chuva. Quem pesquisava muito isso e investigava era o Monsenhor Conrado Balducci. Depois, a parte ufológica passou para um astrônomo que era o Funes, lá da Argentina. Hoje eu não sei como é que está lá na Igreja Católica. Mas todas as religiões elas se interessam pelo fenômeno parapsicológico e ufológico.